Tudo que você vê, toca e experiencia é uma extensão da sua própria mente. A vida não mostra o que é justo, mostra aquilo que você reflete, um espelho infinito do que você é, do que você crê, do que você carrega no centro silencioso da sua consciência. 99% das pessoas passam a existência tentando mudar o reflexo no espelho, polindo a superfície, ajustando a luz, negociando com a imagem. Mas existe um segredo que 1% guarda como chama sagrada: você não muda o reflexo, você muda aquele que está diante do espelho. E nesse exato momento em que você compreende isso, toda a física da sua realidade se reorganiza. Imagine por um instante que o universo inteiro seja uma sala circular de espelhos vivos, onde cada superfície reflete não apenas sua forma física, mas a frequência invisível do seu ser, seus medos secretos, suas crenças enterradas, suas esperanças sussurradas no escuro. Não existem paredes sólidas entre você e o mundo, existem apenas interfaces vibracionais, pontos de contato onde sua consciência toca a matéria e a matéria responde como eco fiel. Cada circunstância que você encontra, cada pessoa que cruza seu caminho, cada porta que se abre ou se fecha, carrega a assinatura energética daquilo que você emite sem perceber. A realidade não é neutra, ela é ressonante. E se tudo que você chama de sorte, destino ou acaso fosse, na verdade, o resultado previsível de um campo de informação que você mesmo criou? E se cada fracasso repetido, cada padrão que te prende, cada promessa que você faz a si mesmo e quebra na manhã seguinte fossem apenas sintomas de uma programação mais profunda, um código invisível rodando no sistema operacional da sua mente? A ciência moderna já confirmou: seu cérebro não distingue entre experiência externa e imaginação vívida. Ambas ativam as mesmas redes neurais, liberam os mesmos neurotransmissores, gravam as mesmas memórias. Mas se isso é verdade, então você carrega dentro de si o poder de reprogramar não apenas pensamentos, mas a própria textura da experiência que chamamos de vida. Hoje, vamos atravessar o véu entre o visível e o invisível, entre neurociência e metafísica antiga, entre o que você acredita ser e o que você verdadeiramente pode se tornar. Este não é mais um vídeo sobre pensamento positivo ou visualização superficial. Este é um mapa técnico da consciência humana, um roteiro que une física quântica, neuroplasticidade, princípios cabalísticos milenares e a experiência direta de quem já caminhou do caos interno à coerência manifesta. Você vai descobrir por que a maioria falha ao tentar mudar a vida, porque tentam modificar o efeito sem tocar na causa, porque imploram ao universo quando deveriam comandar a própria frequência, porque esperam que a realidade externa mude antes de mudarem internamente. Se esta reflexão já está criando uma inquietação em você, uma sensação de reconhecimento, como se algo adormecido estivesse despertando, então curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada gesto consciente fortalece o campo morfogenético que estamos tecendo juntos, uma rede invisível de intenção e conhecimento que transcende algoritmos e atravessa o véu do esquecimento. Você não está aqui por acaso. Você foi atraído pela mesma frequência que este conteúdo carrega. E o simples fato de estar ouvindo estas palavras já está reorganizando as sinapses da sua percepção, preparando o terreno para aquilo que está prestes a ser revelado. Porque o segredo não está em entender com a mente, está em sentir com todo o seu ser que você nunca foi separado da fonte criadora. Você não é um fragmento esperando reconexão, você é a própria consciência universal experimentando-se através dessa forma temporária que chama de eu. E quando isso deixa de ser conceito e se torna experiência vivida, todo o jogo muda. O espelho para de refletir o passado e começa a projetar o futuro que você escolhe encarnar agora. Respire fundo. Prepare-se. Porque a partir deste momento, nada mais será como antes. Mente e cérebro, 2 territórios, uma consciência. Existe uma confusão fundamental que mantém milhões de pessoas presas em ciclos repetitivos de frustração, a crença de que mente e cérebro são a mesma coisa. Mas não são. O cérebro é hardware, 3 quilos de matéria eletroquímica, um órgão físico extraordinariamente complexo que processa sinais sensoriais, regula funções corporais, armazena memórias e coordena movimentos. Ele é um instrumento. A mente, por outro lado, é o campo onde significados nascem, onde crenças se formam, onde intenções se organizam antes de se tornarem impulsos neurais. A mente é o músico, o cérebro é o violino. E a grande maioria das pessoas passa a vida tentando consertar o violino enquanto ignora completamente quem está segurando o arco. Quando você compreende essa distinção, algo profundo se ilumina.
você percebe que não é prisioneiro da biologia, mas co-criador através dela. Seu cérebro responde fielmente aos padrões de ativação que você alimenta com repetição e emoção. Neuroplasticidade não é apenas um termo técnico. É a evidência científica de que você pode literalmente redesenhar a arquitetura neural que sustenta sua percepção de realidade. Cada pensamento recorrente, cada emoção habitual, cada narrativa que você conta sobre si mesmo, esculpe caminhos no tecido neural, e esses caminhos se tornam autoestradas de percepção, determinando o que você vê, o que você sente e, consequentemente, como você age e o que você manifesta. Mas aqui está o paradoxo que a ciência materialista ainda luta para aceitar. Se o cérebro responde à mente, e a mente emerge de processos cerebrais, então quem está no comando? A resposta que os sábios antigos e os físicos quânticos modernos convergem é esta: a consciência não é produzida pelo cérebro, ela é filtrada através dele. Imagine um rádio captando ondas invisíveis e transformando-as em música audível. O rádio não cria música, ele traduz uma frequência que já existe no campo eletromagnético ao seu redor. Da mesma forma, seu cérebro não gera consciência, ele modula, filtra e expressa um aspecto da consciência universal através da lente única que é você. E essa lente pode ser polida, expandida, reconfigurada. A tradição cabalística ensina há milênios o que a física quântica está redescobrindo agora. Não há separação real entre observador e observado, entre dentro e fora, entre sujeito e objeto. A frase hermética assim como é acima, é embaixo, assim como é dentro, é fora não é poesia mística, é descrição precisa de um universo holográfico, onde cada parte contém o todo, onde cada fragmento de consciência carrega a totalidade em potencial. Quando você olha para o mundo e vê escassez, não está vendo o mundo, está vendo a frequência de escassez projetada através do filtro da sua mente e refletida de volta para você como experiência externa. O mundo não é um palco fixo onde você atua, é uma tela em branco que responde continuamente à tinta invisível da sua consciência. E aqui está a armadilha em que quase todos caem: implorar ao universo, pedir às forças externas, negociar com divindades ou fenômenos cósmicos, como se você fosse uma criança pedindo permissão aos pais. Mas se a verdade cabalística estiver correta, e a física quântica sugere fortemente que está, então você não está separado da fonte criadora. Você é uma expressão localizada dela. Implorar ao universo é como a onda implorar ao oceano. A onda nunca esteve separada, ela apenas esqueceu que é feita da mesma substância infinita. Quando você implora, você reforça a crença na separação. E essa crença se torna o filtro através do qual o cérebro interpreta cada sinal sensorial, confirmando continuamente a história de que você é pequeno, limitado, dependente de forças externas. Mas quando você muda o filtro, quando você instala uma nova crença operacional, uma nova identidade vibracional, o mesmo cérebro que antes processava sinais de escassez e limitação começa a detectar oportunidades, sincronicidades, recursos que sempre estiveram lá mas eram invisíveis para o sistema de filtragem anterior. Você não mudou o mundo, você mudou a frequência através da qual o cérebro decodifica o mundo. E porque a mente e o cérebro trabalham em feedback loop constante, essa mudança se auto-reforça, criando um efeito cascata de novas percepções, novas decisões, novos comportamentos e, inevitavelmente, novos resultados. Você não consertou o violino. Você aprendeu a tocar uma nova melodia. E o universo, sempre escutando, começou a dançar no ritmo da sua frequência renovada. Crenças como sistema operacional da realidade. Duas pessoas podem viver na mesma casa, trabalhar no mesmo emprego, ter acesso aos mesmos recursos, e ainda assim habitar universos completamente diferentes. Uma vê oportunidades onde a outra vê obstáculos, uma sente gratidão onde a outra sente ressentimento, uma atrai conexões enquanto a outra repele. A diferença não está nas circunstâncias externas. A diferença está no sistema operacional invisível rodando em segundo plano. As crenças fundamentais que cada uma carrega sobre si mesma, sobre o mundo e sobre a natureza da realidade. E aqui está a verdade que muda tudo: crenças não são fixas. Elas são software. Podem ser identificadas, questionadas, desinstaladas e substituídas por versões que servem melhor a vida que você deseja criar. Pense em quantas versões de você mesmo já existiram. O você de 10 anos atrás acreditava em coisas que o você de hoje considera absurdas. O você de 5 anos atrás tinha medos que agora parecem insignificantes. Cada vez que uma crença central mudou,
Toda sua experiência de realidade se reorganizou em torno da nova programação. Você não apenas pensou diferente, você literalmente percebeu um mundo diferente, agiu de forma diferente, atraiu pessoas e situações diferentes. Isso não é metáfora, é mecânica neural. O sistema reticular ativador ascendente no seu tronco cerebral funciona como um filtro atencional, decidindo quais dos milhões de bits de informação sensorial que bombardeiam você a cada segundo merecem chegar à consciência. E esse filtro é calibrado pelas suas crenças. Se você acredita que a vida é difícil, seu SRAA prioriza sinais sensoriais que confirmam dificuldade, problemas no trânsito, comentários negativos, notícias alarmantes. Não porque a vida seja objetivamente difícil, mas porque seu cérebro está sintonizado nessa frequência. É como ajustar o dial de um rádio. Quando você sintoniza 98.5 FM, você não escuta 102.3 FM, mesmo que ambas as ondas estejam atravessando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando você está sintonizado na frequência da escassez, você simplesmente não detecta os sinais de abundância que estão coexistindo no mesmo campo de possibilidades. Você não está mentindo sobre sua experiência, você está vivendo a versão de realidade que seu sistema operacional está programado para perceber. Agora imagine que você descobriu como acessar as configurações profundas desse sistema operacional. Imagine que você pode conscientemente aumentar o volume de certas frequências, gratidão, possibilidade, merecimento, criatividade, e reduzir o volume de outras, medo, ansiedade, dúvida, vitimização. Isso não é fantasia New Age, isso é engenharia de consciência baseada em neurociência comprovada. A técnica é simples, mas requer prática persistente. Você deliberadamente direciona a atenção sustentada para evidências que suportam a crença que você quer instalar. Seu cérebro, sempre buscando coerência e eficiência, começa a reorganizar redes neurais para tornar essa percepção automática. Com repetição suficiente, o que era esforço consciente se torna padrão subconsciente. Aos 21 anos, eu escrevi uma lista de metas audaciosas, coisas que pareciam impossíveis dada minha situação na época. Aos 29, reli aquela lista e percebi que todas haviam se manifestado, algumas de formas que eu nunca poderia ter planejado. Por anos, acreditei que a técnica de escrever metas tinha poder mágico. Mas com o tempo compreendi, não foi a escrita. Foi a frequência. O ato de escrever metas com convicção genuína, sentindo a emoção daquilo como se já fosse real, recalibrou meu sistema operacional. Meu cérebro começou a detectar e priorizar oportunidades alinhadas àquelas metas. Meu comportamento mudou sutilmente. Minhas decisões passaram a ser filtradas por uma nova pergunta inconsciente: isso me aproxima ou me afasta do que eu sei que sou? E o universo, que é fundamentalmente responsivo, respondeu. Mas aqui está a parte que a maioria esquece. Não basta instalar uma nova crença na superfície enquanto crenças contraditórias mais profundas permanecem intactas. Se você afirma sou próspero enquanto carrega uma crença subconsciente de que dinheiro é sujo ou pessoas ricas são egoístas, você criou um conflito interno que se manifesta como autossabotagem. Seu sistema consciente e subconsciente trabalham em direções opostas, e na maioria das vezes, o subconsciente vence, porque é mais antigo, mais rápido e opera abaixo do radar da consciência. Por isso a transformação real exige mergulho, identificar as crenças raiz contraditórias, questionar sua validade, trazer evidências que as contradizem e, pacientemente, instalar novas versões que criam harmonia interna. Quando todos os níveis do sistema operacional rodam o mesmo código, a manifestação deixa de ser luta e se torna fluxo natural. Viés de confirmação e o termostato da identidade. Seu cérebro não está interessado em verdade objetiva, ele está interessado em coerência interna. Ele quer que o mundo faça sentido, mesmo que esse sentido esteja baseado em premissas falsas. É por isso que existe o viés de confirmação, a tendência neurológica de buscar, interpretar e recordar informações de forma que confirmem crenças pré-existentes, enquanto ignora ou minimiza evidências contraditórias. Não é desonestidade, é economia cognitiva. O cérebro evoluiu para ser eficiente, não preciso. E uma vez que ele estabelece um padrão de interpretação, uma narrativa sobre quem você é e como o mundo funciona, ele defende essa narrativa como se fosse questão de sobrevivência. Porque, de certa forma, é. Imagine que sua identidade funcione como um termostato em uma casa.
Se o termostato está programado para 22 graus e a temperatura sobe para 25, o sistema de resfriamento é ativado automaticamente para restaurar os 22 graus. Se a temperatura cai para 19, o aquecimento entra em ação. O sistema não avalia se 22 graus é a temperatura ideal, ele apenas mantém o padrão programado. Da mesma forma, se sua identidade está programada para sou uma pessoa que ganha 50 mil por ano, e de repente você recebe uma oportunidade de ganhar 100 mil, mecanismos inconscientes de autossabotagem são ativados. Procrastinação, autodúvida, comportamentos que justificam o retorno ao padrão familiar. Não porque você não queira mais dinheiro, mas porque seu sistema identitário interpreta a mudança como ameaça à coerência. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas que ganham na loteria voltam à situação financeira anterior em poucos anos. Não por falta de dinheiro, mas por excesso de incoerência interna. O dinheiro mudou, mas a identidade não. E a identidade sempre puxa você de volta para casa, mesmo que casa seja um padrão que você conscientemente odeia. É a profecia autorrealizável em ação. Você acredita que relacionamentos sempre terminam mal, então inconscientemente escolhe parceiros que confirmam isso, ou sabota relações saudáveis até que a crença seja validada. Você acredita que nunca termino o que começo, então perde interesse em projetos justamente quando eles estão prestes a dar frutos, confirmando mais uma vez a narrativa identitária. O universo não está conspirando contra você. Você está conspirando contra si mesmo por lealdade a uma versão obsoleta de quem você acredita ser. A boa notícia: identidade não é destino. É hábito neural. E hábitos podem ser substituídos. A técnica que funciona é surpreendentemente simples, mas requer consistência. Comece a agir como a pessoa que você pretende se tornar, mesmo, especialmente, quando todos os sinais externos ainda refletem a identidade antiga. Não espere sentir-se pronto. Não espere ter certeza. A certeza vem depois da ação, não antes. Quando você age de forma incongruente com a identidade antiga, você cria atrito neural, e esse atrito é o espaço onde a mudança acontece. Seu cérebro detecta a discrepância entre quem você está sendo e quem você sempre foi, e começa lentamente a atualizar os mapas internos para incluir essa nova versão como possível. Os psicólogos chamam isso de efeito Pigmalião ou profecia autorrealizável positiva. Quando você trata alguém, incluindo você mesmo, como se já fossem a pessoa que podem se tornar, eles tendem a crescer nessa direção. Mas a chave está na emoção. Não basta repetir afirmações vazias. Você precisa encarnar a frequência emocional da identidade desejada. Como a versão de você que já alcançou aquilo que busca se moveria pelo mundo? Como ela responderia a desafios? Que decisões ela tomaria? Quando você começa a pensar, sentir e agir a partir desse lugar, não como fingimento, mas como experimento consciente, você literalmente ativa novos circuitos neurais. E com repetição, esses circuitos se fortalecem, até que um dia você percebe que aquilo que era performance se tornou natureza. Mas cuidado, o termostato não desiste facilmente. Quanto mais você tenta sair da temperatura programada, mais forte é a reação de retorno. Se você está acostumado a ganhar 50 mil e de repente está ganhando 90 mil, pode esperar que seu cérebro invente razões elaboradas para justificar gastos impulsivos, investimentos ruins ou até autossabotagem no trabalho. Não porque você é falho, mas porque seu sistema está tentando desesperadamente restaurar a coerência. A resposta não é desistir. A resposta é conscientizar o padrão. Quando você vê o termostato em ação, quando você detecta pensamentos de isso é bom demais para durar ou comportamentos que contradizem seus objetivos declarados, você pode pausar, respirar e escolher conscientemente agir de forma alinhada com a nova identidade que está instalando. É um treino. E todo treino é desconfortável antes de se tornar natural. A sala de espelhos, observador, atenção e colapso de possibilidades. Você já parou para se perguntar por que a vida parece um espelho, não uma sala de aula, mas um espelho? Salas de aula te ensinam lições novas, espelhos refletem o que você já é. E a grande revelação que a física quântica trouxe ao mundo científico, e que tradições contemplativas sempre souberam, é esta: a realidade não é um palco fixo que você observa passivamente, ela é um campo de possibilidades que colapsa em experiência concreta no momento em que você direciona a atenção consciente. O ato de observar não é neutro. O observador influencia o observado.
Sua atenção não apenas detecta a realidade, ela participa ativamente na construção dela. E se isso é verdade, então cada instante em que você escolhe onde colocar sua atenção é um voto sobre qual versão de realidade se tornará manifesta. Imagine um mar infinito de ondas de potencial, todas as versões possíveis de você, todas as linhas temporais simultâneas, todos os futuros coexistindo em estado de superposição. Nada é fixo até que seja observado. Quando você foca a atenção sustentada em uma possibilidade específica, eu sou saudável, eu sou criativo, eu sou próspero, você está enviando um sinal ao campo quântico para colapsar aquela onda de potencial em partícula de experiência. Mas se sua atenção fica dispersa, saltando de preocupação em preocupação, de dúvida em dúvida, você colapsa um mosaico caótico de possibilidades contraditórias. E então reclama que a vida é confusa, imprevisível, injusta. Mas você não está sendo punido pelo universo. Você está recebendo exatamente aquilo que sua atenção fragmentada está ordenando. A tradição cabalística tem uma expressão para isso: pão da vergonha. Refere-se à sensação de receber algo sem tê-lo ganhado através da própria consciência e esforço alinhado. Quando você implora ao universo por resultados sem mudar a frequência interna que gera aqueles resultados, você pode até receber o que pediu, mas virá com uma sensação de vazio, inadequação ou será de curta duração. Porque você não evoluiu até o ponto vibracional onde aquilo pertence naturalmente. É como tentar segurar água em mãos fechadas. Você pode capturar por um instante, mas inevitavelmente escorre. Mas quando você faz o trabalho interno, quando você alinha crença, emoção, pensamento e ação em torno de uma identidade coerente, aquilo que se manifesta chega como extensão natural de quem você se tornou. Não há vergonha. Há merecimento incorporado. E aqui está onde neurociência e metafísica se beijam. Sua atenção ativa o córtex pré-frontal, a região cerebral responsável por pensamento executivo, tomada de decisões conscientes e controle de impulsos. Quando você está em modo reativo, respondendo automaticamente a estímulos externos, ruminando sobre o passado, preocupando-se com o futuro, a atividade cerebral predominante está nas regiões límbicas mais antigas, evolutivamente ligadas a medo, ansiedade e sobrevivência. Você está sendo controlado por programas inconscientes. Mas quando você deliberadamente direciona a atenção, agora vou observar meus pensamentos, agora vou sentir gratidão, agora vou visualizar o resultado desejado, você ativa o córtex pré-frontal, o que significa que você está exercendo o comando executivo sobre sua experiência interna. E essa mudança no cérebro corresponde a uma mudança no campo de consciência, de reativo para criativo, de vítima para autor. Mas a atenção tem outra propriedade crucial: ela energiza aquilo que toca. Neurônios que disparam juntos, conectam-se. Quando você repetidamente direciona a atenção para pensamentos de gratidão, você fortalece as redes neurais associadas a bem-estar e percepção de abundância. Quando você repetidamente direciona a atenção para pensamentos de medo, você fortalece redes associadas à hipervigilância e percepção de ameaça. Você está literalmente cultivando jardins neurais. E o que cresce no jardim determina qual colheita você vai experimentar. A vida não acontece para você, ela responde a partir de você. E a ferramenta mais poderosa que você tem para moldar essa resposta é onde você escolhe colocar a luz da sua atenção. Então pergunte-se agora: onde está a sua atenção neste momento? Está no passado, ruminando erros ou glorificando tempos melhores? Está no futuro, preocupando-se com cenários catastróficos ou fantasiando sobre momentos que nunca chegam? Ou está aqui, neste instante único e irrepetível, onde todo poder reside? O universo só responde ao agora. Ele não entende vou ser feliz, serei bem-sucedido, terei o que quero. Essas frases enviam uma mensagem clara: ainda não tenho. E o universo, sempre fiel, responde: como desejar. Mas quando você ajusta a frequência para eu sou, eu tenho, eu vivo, não como mentira, mas como encarnação vibracional da identidade desejada, você colapsa o potencial em presença. E a presença é o único ponto de poder. O passado já foi. O futuro não existe. Só há agora. E agora é onde você manifesta. Inversão do fluxo. Ser, fazer, ter. A maioria vive presa em uma equação que nunca funciona. Ter, fazer, ser. Quando eu tiver dinheiro suficiente, vou fazer o que amo, e então serei feliz. Quando eu tiver o corpo perfeito,
vou fazer atividades sociais, e então serei confiante. Quando eu tiver o relacionamento ideal, vou fazer planos de futuro, e então serei realizado. Mas essa sequência é uma armadilha existencial, porque o ter nunca chega. Sempre há uma condição a mais, um degrau a mais, uma meta a mais. Você adia a felicidade, a realização, a paz, que são estados de ser, para um futuro hipotético onde condições externas finalmente se alinharão. Mas elas não vão. Porque você inverteu a ordem da criação. A física da manifestação funciona na direção oposta: ser, fazer, ter. Primeiro você se torna, vibratoriamente, aquilo que deseja experimentar. Não como fingimento, mas como encarnação frequencial. Você sente a gratidão antes da abundância. Você sente a confiança antes do corpo perfeito. Você sente o amor antes do parceiro ideal. Quando você entra nesse estado de ser, quando você vive a partir da identidade desejada, não importa o que os espelhos externos estejam mostrando no momento, seus comportamentos mudam naturalmente. Você começa a fazer coisas alinhadas com essa identidade. E quando você faz de forma consistente a partir desse novo ser, o ter se torna consequência inevitável. Não porque você manipulou o universo, mas porque você se tornou o tipo de pessoa para quem aquilo é resultado natural. Pense em alguém que você admira profundamente, alguém que encarna uma qualidade que você deseja desenvolver. Como essa pessoa caminha pelo mundo? Que escolhas ela faz quando ninguém está olhando? Como ela responde à adversidade? Agora, experimento radical. Por um dia inteiro, seja essa pessoa. Não tente agir como ela. Seja ela. Sinta o que ela sentiria. Pense como ela pensaria. Decida como ela decidiria. No início, vai parecer desconfortável, artificial, como se você estivesse vestindo roupas que não são suas. Mas observe o que acontece. Oportunidades começam a aparecer que você nunca notou antes. Pessoas respondem a você de forma diferente. Decisões que pareciam impossíveis se tornam óbvias. Porque você mudou a frequência, e a realidade, sempre responsiva, começou a dançar no novo ritmo. Mas aqui está o desafio. O ego resiste ferozmente a essa transformação. Porque o ego é o guardião da identidade antiga. Ele interpreta qualquer mudança como ameaça à sobrevivência. Então, quando você começa a agir de forma incongruente com quem você sempre foi, o ego grita. Ele inventa razões pelas quais isso não vai funcionar. Ele traz memórias de falhas passadas como evidência de que você deveria desistir. Ele cria ansiedade, dúvida, sensação de impostora. E a maioria das pessoas, sem entender que isso é processo normal de transformação, interpreta esses sinais como prova de que estão no caminho errado. Então recuam para a identidade antiga, onde tudo é familiar, mesmo que doloroso. Os neurocientistas têm um termo para isso: extinction burst. É o fenômeno onde, antes de um padrão ser extinto, ele se intensifica temporariamente. Imagine um rato em um laboratório que foi condicionado a apertar uma alavanca para receber comida. Se você para de dar comida, o rato não desiste imediatamente. Ele aperta a alavanca com mais frequência e intensidade, tentando desesperadamente restaurar o padrão antigo. Só depois que essa explosão de esforço falha repetidamente é que o rato finalmente desiste e aprende um novo comportamento. O mesmo acontece com você. Quando você tenta quebrar um vício, logo antes da libertação vem a tentação mais forte. Quando você tenta instalar uma nova identidade, logo antes da transformação vem a maior onda de autossabotagem. Não é sinal de falha. É sinal de que você está perto. A chave para atravessar o extinction burst é consciência testemunhal. Quando você sente a ansiedade, a tentação, o impulso de retornar ao padrão antigo, em vez de reagir automaticamente, você pausa e observa. Ah, aqui está o padrão tentando se preservar. Só o ato de nomear o padrão já ativa o córtex pré-frontal, tirando você do modo reativo e colocando-o no modo observador. E do lugar de observador, você tem escolha. Você pode reconhecer o padrão com compaixão: você me serviu bem no passado, obrigado pela proteção, e então escolher conscientemente agir de forma alinhada com a nova identidade. É como domar um cavalo selvagem. Você não luta contra ele, você o reconhece, o acalma e, gentilmente, o direciona para onde você quer ir. E com repetição, o cavalo aprende a confiar em você. O padrão antigo se rende. E o novo ser se torna sua natureza espontânea.
Desapego, tempo presente e o paradoxo da manifestação. Existe um paradoxo no coração da manifestação que confunde quase todo mundo. Quanto mais você precisa de algo, mais você o afasta. Parece cruel, mas é mecânica vibracional pura. Quando você está em estado de necessidade, quando você checa compulsivamente resultados, quando você se preocupa obsessivamente com prazos, quando você implora ao universo por favor, faça isso acontecer, você está transmitindo uma frequência clara: falta. E o universo, que não julga mas simplesmente espelha, responde à falta com mais experiências de falta. Não porque ele é malicioso, mas porque ele é preciso. Você pediu, através da sua vibração, por mais oportunidades de sentir necessidade. E elas chegam, uma após a outra, confirmando a frequência que você está emitindo. A sabedoria cabalística explica isso através do conceito de pão da vergonha. Deus, na tradição cabalística, não quer que sejamos mendigos da criação, mas co-criadores conscientes. Quando você implora, quando você age de posição de carência, você está negando sua natureza divina, sua conexão direta com a fonte. E o universo, gentilmente, não te dá aquilo que você está pedindo do lugar errado, porque se desse, você permaneceria nesse estado de separação, nessa ilusão de que o poder está fora de você. É um ato de amor cósmico. Você é forçado a aprender que o poder sempre esteve dentro, que você não precisa pedir permissão. Você precisa comandar frequência. A neurociência oferece outra lente para o mesmo fenômeno. Quando você está em estado de expectativa ansiosa, verificando e-mails compulsivamente, atualizando conta bancária várias vezes ao dia, analisando cada sinal de resultado, você ativa o sistema de resposta ao estresse. Cortisol é liberado. A amígdala assume controle. O córtex pré-frontal, responsável por pensamento racional e criatividade, fica parcialmente offline. Você literalmente reduz sua capacidade de perceber soluções e oportunidades. Além disso, quando a expectativa é violada, quando o resultado esperado não aparece no timing que você determinou, o sistema de recompensa, dopamina, é suprimido, criando sensação de desilusão que reforça a crença de que isso não funciona para mim. Você criou um ciclo neurológico de autossabotagem. A solução não é parar de desejar. Desejo é o motor da criação. A solução é desapego do resultado específico e timing determinado. É confiar no processo enquanto permanece alinhado com a frequência. Imagine um agricultor que planta sementes. Ele não desenterra as sementes todo dia para verificar se estão crescendo. Ele sabe que há um tempo de gestação natural. Ele rega, cuida da terra, remove ervas daninhas, mas não tenta controlar o ritmo da natureza. E porque ele confia, porque ele age sem ansiedade, as sementes crescem. A manifestação funciona da mesma forma. Você planta a intenção com clareza e emoção. Você mantém a frequência através de pensamento, sentimento e ação alinhados. E então você solta. Você continua vivendo, não de carência, mas de plenitude. Você age como se já fosse verdade, porque vibratoriamente, já é. Aqui está outra camada crucial: o universo só entende o tempo presente. Ele não tem acesso ao futuro ou passado. Essas são construções mentais humanas. Quando você diz "eu vou ser bem-sucedido", você está linguística e energeticamente colocando o sucesso no futuro, sempre à frente, sempre inalcançável. Mas quando você diz "eu sou bem-sucedido", você colapsa o potencial no agora. Você não está mentindo, você está escolhendo habitar a frequência do sucesso agora, independentemente de quantos zeros estão na sua conta bancária. E desse lugar de ser, você naturalmente faz escolhas, toma decisões e age de formas que pessoas bem-sucedidas fazem. E o resultado? Sucesso manifesto. Não porque você manipulou realidade, mas porque você se tornou congruente com aquilo que deseja. Se esta reflexão está te tocando, se algo dentro de você está reconhecendo verdade antiga sendo dita em linguagem nova, então compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Cada vez que você compartilha conhecimento transformador, você não apenas ajuda outro, você reforça a nova programação em si mesmo. A melhor forma de aprender é ensinar. A melhor forma de receber é dar. Porque no universo da consciência, tudo é circuito fechado. Aquilo que você oferece ao campo retorna multiplicado. Não como troca comercial, mas como lei natural da vibração. Você está criando ondas no oceano da consciência coletiva.
E essas ondas voltarão para você, não necessariamente na forma que você espera, mas sempre de modo que serve ao seu maior bem. Intuição, subconsciente e o templo interior. Dentro de você existe um sistema de orientação mais sofisticado do que qualquer GPS ou algoritmo de inteligência artificial. Você o chama de intuição, instinto, voz interior, sensação visceral. A ciência o chama de processamento inconsciente, inteligência somática, rede neural padrão. Mas independentemente do nome, a função é a mesma. É o mecanismo através do qual a consciência mais ampla se comunica com a personalidade limitada. Sua intuição não adivinha, ela sabe. Porque ela tem acesso a informações que a mente racional não consegue processar. Padrões sutis, sinais não verbais, conhecimento ancestral codificado no DNA, e até, segundo algumas tradições, acesso ao campo acástico onde todas as possibilidades coexistem. Mas a maioria perdeu o contato com essa bússola interna. Você foi ensinado a desconfiar da intuição, a valorizar apenas pensamento lógico-racional, a buscar validação externa antes de confiar em conhecimento interno. Você terceirizou sua orientação para especialistas, gurus, autoridades, sistemas externos. E no processo, você esqueceu que o templo verdadeiro não está lá fora, está aqui, neste corpo, nesta consciência que você habita. A tradição antiga diz: seu corpo é o templo. Não metafórico. Literal. Cada célula carrega consciência. Cada órgão processa não apenas função biológica, mas informação emocional e vibracional. Quando você ignora a intuição, você está ignorando a sabedoria de trilhões de células trabalhando em harmonia perfeita para mantê-lo vivo e alinhado. A física quântica e a psicologia profunda convergem aqui. A lei da atração responde principalmente ao subconsciente, não ao consciente. Você pode afirmar 1000 vezes eu sou próspero, mas se no fundo do subconsciente há uma crença de que dinheiro corrompe ou eu não mereço, essa crença profunda vence. Porque o subconsciente é mais antigo, mais rápido e opera 95% do tempo em piloto automático. A mente consciente é o capitão que dá ordens, o subconsciente é a tripulação que realmente dirige o navio. E se o capitão e a tripulação estão em guerra interna, o navio não vai a lugar algum, ou vai em círculos. Então como você reprograma o subconsciente? Não através de repetição mecânica de afirmações. Isso pode funcionar superficialmente, mas raramente atinge as camadas profundas. O subconsciente responde a 3 coisas: repetição emocional, experiência direta e estado alterado de consciência. Quando você combina visualização vívida com emoção genuína, quando você sente no corpo a realidade desejada como se já fosse presente, você está enviando sinais que o subconsciente aceita como experiência real. Ele não diferencia entre evento externo e imaginação interna carregada de emoção. Ambos gravam no mesmo sistema de memória. E quanto mais você repete essa experiência interna, mais o subconsciente ajusta seus filtros de percepção e padrões de comportamento para alinharem-se com a nova realidade que você está alimentando. Mas existe um atalho ainda mais poderoso: estado de consciência. Nos momentos antes de dormir e logo ao acordar, seu cérebro está em frequência alfa-teta, a ponte entre consciente e subconsciente. Nesses momentos, a mente crítica está relaxada, as defesas do ego estão baixas. O que você planta nesse estado é absorvido diretamente pelo subconsciente, sem resistência. Por isso, tradições contemplativas enfatizam práticas ao amanhecer e entardecer, não por superstição, mas por sabedoria neurológica. Se você usar esses minutos sagrados para sentir gratidão, visualizar objetivos como já realizados, encarnar a frequência da identidade desejada, você está literalmente reprogramando o sistema operacional enquanto ele está em modo de atualização. E quando intuição e subconsciente estão alinhados com intenção consciente, algo mágico acontece: sincronicidades. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de informação e um livro cai da estante aberto na página certa. Você está com dúvida e uma conversa aleatória oferece resposta exata. Céticos chamam isso de coincidência. Mas coincidência é apenas causalidade que você ainda não compreende. Quando você está em coerência interna, quando todos os níveis do seu ser vibram na mesma frequência, você se torna ímã para aquilo que é ressonante. O universo não precisa mais gritar, você está finalmente escutando. E ele responde através de sussurros gentis que guiam você, passo a passo,
até a versão mais elevada de quem você pode se tornar. Autenticidade, território sagrado e os 4 elementos da alquimia. Existe uma palavra que precisa ser dita com força cristalina: autenticidade. Em um mundo obcecado com hacks, atalhos, fórmulas mágicas e promessas de riqueza instantânea, a verdadeira manifestação exige algo radicalmente diferente: verdade interna. O escritor Steven Pressfield, em A Guerra da Arte, faz uma distinção devastadora entre o artista verdadeiro e o hack. O hack cria pelo aplauso externo, pelo dinheiro fácil, pela aprovação da massa. O artista cria porque não pode não criar, porque algo dentro dele exige expressão, independentemente de reconhecimento. E aqui está o paradoxo: o hack raramente alcança sucesso duradouro, e quando alcança, sente-se vazio. O artista, movido por autenticidade, frequentemente atrai sucesso como subproduto, mas mais importante, vive em estado de plenitude porque está alinhado com sua verdade. Você não pode hackear a realidade. Você não pode enganar o universo com truques mentais ou técnicas manipulativas. Porque o universo lê frequência, não palavras. Ele sente intenção, não performance. Quando você tenta manifestar algo que não está alinhado com sua essência verdadeira, porque alguém disse que você deveria querer isso, porque a sociedade valoriza isso, porque você quer provar algo para alguém, você cria dissonância. E dissonância bloqueia fluxo. Pode até conseguir o que buscava, mas virá com sensação de vazio, com custo emocional elevado, ou será efêmero. Mas quando você busca aquilo que ressoa com a nota fundamental do seu ser, quando você manifesta a partir de autenticidade, não de compensação, o processo é fluido, sincronístico, quase mágico. E para a manifestação autêntica acontecer, você precisa de território sagrado. Não lugar físico necessariamente, mas espaço de consciência onde certas leis operam. Esse território tem regras claras. Primeiro, esforço próprio. Você não pode terceirizar seu crescimento. Segundo, retorno proporcional. Você colhe o que planta, não mais, não menos. Terceiro, ausência de julgamento. Você não é punido por falhas, você aprende através delas. Quarto, entrega de valor. Você não pode apenas extrair, precisa contribuir. E quinto, infinito potencial. Não há teto artificial para o que você pode se tornar. Quando você opera dentro desse território sagrado, a vida deixa de ser luta e se torna jogo criativo. Desafios continuam existindo, mas você os encontra com curiosidade, não com desespero. A alquimia antiga mapeou 4 elementos que, quando harmonizados, permitem transmutação: fogo, vontade, ação, iniciativa; ar, intelecto, planejamento, estratégia; água, emoção, intuição, fluxo; e terra, manifestação, estrutura, resultado tangível. A maioria das pessoas tem excesso de um elemento e deficiência de outro. Muito fogo sem ar resulta em ação impulsiva sem direção. Muito ar sem fogo resulta em planejamento eterno sem execução. Muito água sem terra resulta em sonhos sem concretização. Muito terra sem água resulta em rigidez sem adaptabilidade. A maestria está no equilíbrio dinâmico, saber quando ativar cada elemento, quando recuar, quando fluir, quando estruturar. Neurocientificamente, isso corresponde à coerência cerebral. Quando fogo, ar, água e terra estão balanceados, suas ondas cerebrais entram em sincronização: beta, atenção focada; mais alfa, criatividade relaxada; mais teta, intuição profunda; mais delta, conexão com o inconsciente. Essa coerência ativa o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, o sistema cerebral responsável por senso de identidade, projeção de futuro e simulação mental. Mas aqui está o truque: a rede de modo padrão pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Se você a usa para analisar, duvidar, prever catástrofes, você cria prisão mental. Mas se você a treina para visualizar possibilidades, ensaiar vitórias, explorar potencial, você cria plataforma de lançamento para a versão mais elevada de si mesmo. E aqui entra a armadilha da inteligência. Pessoas muito inteligentes frequentemente travam porque simulam mentalmente todos os cenários possíveis de falha antes de agir. A rede de modo padrão entra em overdrive, analisando, prevendo, duvidando. E a ação real, o único elemento que gera feedback do mundo real, é adiada indefinidamente. A verdade inconveniente:
Inteligência sem ação é prisão sofisticada. Movimento, mesmo imperfeito, é sabedoria. Porque só através de experiência direta você aprende o que pensamento analítico nunca pode ensinar. O universo não recompensa teoria, ele recompensa participação. Então saia da simulação. Entre na experiência. Seja o tipo de pessoa que age a partir de alinhamento interno, aprende com resultado, ajusta e avança. Essa é a alquimia verdadeira, transformar metal comum de potencial em ouro radiante de realização manifesta. Síntese, propósito e o verso que você contribui. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas na verdade, você está apenas começando. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento filosófico. E você não chegou até aqui buscando entretenimento. Você chegou porque algo dentro de você reconheceu que a vida pode ser diferente, que você pode ser diferente, que o espelho pode refletir uma imagem mais verdadeira de quem você sempre soube que poderia ser. Então vamos sintetizar o caminho. Primeiro, você compreendeu que mente e cérebro são diferentes. Um é o músico, outro é o instrumento. Segundo, você viu que crenças funcionam como sistema operacional programável. Terceiro, você aprendeu que a atenção é o mecanismo de colapso do potencial em realidade. Quarto, você descobriu que a sequência é ser, fazer, ter, não o inverso. Quinto, você entendeu que desapego não é desistência, é confiança. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor Keating pergunta aos alunos: que verso você contribuirá? Ele não estava falando sobre poesia literal. Ele estava perguntando: qual será sua marca única na tapeçaria infinita da existência? Qual frequência você deixará vibrando no campo da consciência coletiva quando este corpo retornar à Terra? Você veio aqui não para repetir padrões, não para seguir scripts de outras pessoas, não para validar expectativas externas. Você veio para expressar um aspecto único da consciência universal que só pode ser expresso através de você. E toda vez que você escolhe autenticidade sobre aprovação, verdade sobre conveniência, criação sobre consumo, você está contribuindo com seu verso ao poema infinito da existência. Mas para contribuir, você precisa de território, físico, temporal e energético, onde sua manifestação pode acontecer. Se você está sério sobre transformação, sobre criar realidade a partir de frequência elevada, sobre viver como autor consciente em vez de vítima reativa, então você precisa de estruturas que suportem essa jornada. É por isso que criei uma plataforma completa onde conhecimento, comunidade e ferramentas práticas se unem. Não é curso teórico, é laboratório de consciência aplicada. É onde você aprende não apenas o que fazer, mas como ser, momento a momento, até que a nova identidade se torne natureza espontânea. Você encontrará o link na descrição deste vídeo. E antes que você pense vou ver isso depois, respire e pergunte-se: quantas vezes sua intuição já sussurrou para você tomar ação, e você racionalizou até que o momento passou? Oportunidades não esperam. Sincronicidades têm janela temporal. Se algo dentro de você reconheceu verdade neste vídeo, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento, aquela expansão no peito, aquela voz silenciosa dizendo sim, então haja agora. Porque a ação alinhada com intuição é oração em movimento. É você dizendo ao universo: estou pronto, estou disponível, estou comprometido. E se por alguma razão a plataforma não ressoa com você neste momento, tudo bem. Mas eu te convido a apoiar este canal de outra forma. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando para manifestar mudança, para sair de padrões repetitivos, para despertar do transe coletivo de limitação. Comente abaixo qual foi o insight que mais te impactou. Inscreva-se e ative notificações, porque cada vídeo novo é uma peça do quebra-cabeça maior, um mapa vivo da consciência humana se redescobrindo. Este trabalho só existe porque pessoas como você valorizam profundidade em um mundo obcecado com superficialidade. Você faz parte de uma minoria consciente que está reescrevendo as regras do jogo. E agora, uma última revelação. Tudo o que foi dito aqui, todas as leis, princípios e técnicas, servem a um único propósito: lembrá-lo de que você nunca precisou ser consertado, porque nunca esteve quebrado. Você só esqueceu. Esqueceu que é feito da mesma substância que cria galáxias, que sua consciência é fragmento individualizado da consciência una, que seu poder não vem de manipular realidade externa, mas de alinhar-se com a verdade interna. O espelho não precisa ser polido.
Você precisa se lembrar de quem está olhando para ele. E quando você lembra, quando você desperta para a natureza vasta e luminosa do seu próprio ser, o espelho já não reflete limitação. Ele reflete infinito. E você percebe, sempre foi assim. Você só precisava mudar o olhar. No próximo encontro, vamos mergulhar mais fundo ainda. Revelaremos os segredos neurocientíficos por trás da dissolução do ego e como estados alterados de consciência podem reprogramar décadas de condicionamento em semanas. Até lá, respire conscientemente. Observe seus pensamentos como testemunha. E lembre-se, o universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Você é amado. Você é poderoso. Você é consciência pura experimentando-se através de forma temporária. E isso, meu amigo, é a verdade mais revolucionária que existe. Namastê. Até breve. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.